Eles estavam cobertos com um véu de santidade. Eles não haviam negligenciado a palavra de Deus. Quando você negligencia a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é o sentimento de culpa, a vergonha. O véu de santidade cai. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente. Olha só, começa pela indagação. Você não pode comer de nenhuma árvore que está no jardim? Do que ele está falando? É de árvore ou é de pessoas? Ou ele está falando de outras pessoas que estão no jardim? Não, só tem Adão e Eva. Não, são árvores, gente. Por que na metade do texto é árvore literal e na metade é pessoa? Não faz sentido, né? E disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ai, a mensagem, a semente da serpente, pega pesado aqui, né? Aqui é a mulher. E aí, irmão Brano ainda tenta dizer que de uma forma suave para entrar profundamente num assunto. Ele diz: eu não posso dizer de maneira clara, mas vocês entendem, o corpo da mulher está no meio do jardim. Gente, tá lá, é só ler a mensagem, semente da serpente. Entendedores entendem. Mas aqui ela está falando: olha, de todas as árvores aí que você está vendo, a gente pode comer, mas da árvore que está no meio, é literal, no meio do jardim. Dessa não, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, alguém disse para mim assim: eu não vou inocentar a serpente. Eu disse: ninguém está inocentando a serpente. Só estamos mostrando que a serpente induziu Eva ao pecado. Sim, foi usada por Satanás para induzir Eva ao pecado. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora é a escritura-chave, né? E vendo a mulher que aquela árvore, de novo ela continua, é o mesmo escritor. Então não muda a terminologia. É o mesmo escritor dentro do mesmo assunto. Se ele falou de árvore no começo, ele continua falando de árvore agora, ok? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Todos os estudiosos bíblicos são unânimes ao ler o texto original e dizer: essa expressão era como Adão estava o tempo todo com ela. Não é que ela conheceu, teve essa relação com a serpente de manhã e depois com Adão à tarde. Não, a Bíblia não diz isso. O problema é quando nós dizemos coisa que a Bíblia não disse. Ela simplesmente diz que a árvore era desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que comeu com ela. Comeram ali, no mesmo momento. Em momento algum você vai ver a serpente comendo do fruto. A Bíblia não diz que a serpente comeu do fruto. Se essa terminologia, comer do fruto, fosse esta relação, a Bíblia teria que dizer: a serpente também comeu. É verdade ou não é? Porque afinal, se a semente da serpente é uma relação de Eva com a serpente, então a serpente teria que estar descrito no texto que ela também comeu do fruto, mas a serpente não comeu do fruto. Quem comeu foi Eva e Adão. É só ler como está escrito. O próprio Irineu, que, segundo a mensagem, é o anjo de Esmirna, o próprio Irineu escreveu um ensaio, uma tese contra essa doutrina que começou a se propagar, chamado a semente da serpente. Isso não é uma coisa nova, não, isso é coisa antiga. Isso nasce lá do esoterismo judaico, junto com a doutrina da pirâmide. A pirâmide, você procure na Bíblia, mostre na Bíblia a pirâmide. Você não acha? Essa doutrina vem do esoterismo,
as origens vão estar lá no Antigo Egito. Meu Deus, eu já orei muito pedindo perdão a Deus por se deixar levar pelo paganismo. E então comeu com ela, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Claro, o véu de santidade caiu, a desobediência à sua palavra. Qual foi o pecado? O pecado foi a desobediência. Uma criança entende isso. E fizeram para si, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e este disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesse? Eu quero que você entenda bem essas palavras, entre comer e quando Deus quer se referir, quando o escritor do texto bíblico quer se referir à relação, é outra palavra. Deus disse à mulher, a mulher que tu me deste por companheiro, ela me deu da árvore e eu comi. É árvore. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a serpente: me enganou e eu comi. Não é que a serpente comeu comigo. Você vai ver que a serpente não vai dizer eu comi. Mas Deus não pergunta nada para a serpente, porque a serpente não comeu nada. Ela só induziu. E aí Deus não pergunta nada para ela, só diz: olha, porque você fez isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A maldição caiu, a linhagem da serpente, a estrutura física da serpente foi alterada. Ponto. Mas ela, antes disso, ela não era um homem. Eu não sei como ela se parecia, mas não era homem. Ela era um animal. Certo? É o que nós lemos. E porém inimizade entre ti e a mulher. E aqui é a escritura amada por todos, né? Que defendem a semente da serpente. Porém, inimizade, serpente, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. O que é semente? Aqui nós temos uma profecia dupla. Porque aqui, nesse versículo, ele já está falando de Cristo, que feriria a cabeça da serpente. Mas na literalidade, quando você olha para o texto bíblico, a palavra semente realmente vem de sêmen, que realmente é uma semente física. Aí, tá vendo? Então tem uma semente. Claro que tem, cidadão. Ou você acha que a serpente não se reproduziu? Ou você acha que a linhagem da serpente acabou ali? A serpente continua se reproduzindo, de vez em quando você pisa em cima de uma aí. De vez em quando vai mexer no mato, está ali, prova que ela existe. Prova que ela teve uma semente. Prova que a sua genética foi para frente. Ela não acabou ali, Deus não destruiu a serpente ali. A única coisa que ele mudou a forma física dela, mas ele diz: você vai ter uma semente, você vai continuar reproduzindo. E a sua semente, serpente, ou seja, a sua linhagem, os seus descendentes, vão ser inimigo da semente da mulher. É ou não é? Em qualquer mata que você entrar, você não tem medo de aranha, você não tem... Até tem. Você pensa em todos os bichos, mas cobra é uma coisa que dá agonia. O ser humano não tem vontade, um ser humano normal, que aí tem gente que gosta de matar bicho, né? Mas um ser humano normal, ele não tem vontade de sair matando tudo que é bicho. Mas a cobra sim. Você não pensa se ela é venenosa ou não. Se você vê uma cobra, você vai catar algum instrumento para matar aquela cobra. É ou não é? Há uma inimizade genética aí. E pise nela para você ver. Ela não vai te perguntar o que aconteceu, se foi por querer ou foi sem querer, ela vai te morder. Deus sentenciou isso. Vai ser assim a partir de agora. Os seus descendentes, serpente, vão ser inimigos dos descendentes da mulher. Agora, querer dizer que se Eva tivesse tido uma relação com a serpente e que o filho dessa relação foi Caim, esse filho não é filho de Eva também? Sim ou não? Sim. Caim não é filho de Eva? Isso todo mundo concorda. Então Caim é semente da mulher, meu amigo. Então dizer que é uma semente diferente, gente, não tem cabimento. Agora, quando você olha o texto, pura e simplesmente, pela mensagem, aí que está.
Pela mensagem, ele seria um híbrido. Sendo um híbrido, não reproduz. Você vai ver mais à frente que ele foi para determinada terra, casou-se e teve filhos e filhas. Se essa semente é literal, o que aconteceu com ela na arca? Porque na arca só tinham... Aí vem a mensagem, Mombrana diz, olha, a hemoglobina está no macho. A semente só passa através do macho. Então, ok, na arca só entrou Noé e seus filhos, filhos de Noé. Não contaria suas esposas, porque afinal a genética está no macho. De duas uma, ou a esposa de Noé teria relações fora do casamento, ou as esposas dos filhos de Noé, antes de entrar na arca. Isso é possível? Não, a Bíblia não diz isso. Então, se havia semente literal, isso morreu na arca. Não faz sentido ensinar semente literal de serpente. Aí eu já ouvi pregador dizer, não, mas depois da arca é espiritual. Eu falei, mas então tá fácil, né? Mensagem Hebreus, falei isso de manhã, se não me engano. Perguntas e respostas sobre Hebreus, você lê. Eu acho que é o 27, 28, 29. A Mombrana diz assim, que os filhos registrados na Bíblia, os filhos que a Bíblia registra de Adão e Eva são Caim, Abel e Sete. Em 1957. Ele não cria em semente da serpente em 57. Ele foi começar a falar disso depois. Não foi mas ele veio revelar. Não, ele aprendeu muitas coisas e ensinou. Agora você está contra o Mombrana? Não, gente. O que o Mombrana é? Eu creio que ele é um ministro que foi usado por um dom da cura como quase nenhum outro. Foi um ministro que teve um ministério de cura, como Davi Miranda teve no Brasil. Contei a história dele de manhã, como Oral Roberts teve, como Billy Graham teve. É essa desmistificação que nós aprendemos e estamos vivendo, né? Agora, ainda após o pecado, no versículo 20, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Aí fala, tá vendo? Não fala que Adão é o pai de todos os viventes. Não fala aqui, mas se você abrir Atos, capítulo 17, versículo 26, vamos abrir? E de um só homem fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só homem, toda a raça humana. Toda a raça humana é descendente de Adão, porque através de Adão veio o pecado ao mundo. É o que o texto está dizendo. Simples, né? Agora lá no 22, então o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda da sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Opa, então quer dizer que ele poderia comer da árvore da vida. E o que era a árvore da vida? Porque se a árvore da ciência era a mulher, que na verdade já vimos que não tinha como ser, porque a mulher nem tinha sido criada ainda quando ele plantou e fez brotar da terra a árvore da ciência. Mas se a árvore da ciência era a mulher, quem era a árvore da vida? O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Opa, tinha um caminho para chegar na árvore da vida. Ele preocupou, o homem não pode chegar até essa árvore. Aí você vai em Apocalipse 22... mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Então, com isso, nós entendemos que há uma árvore da vida literal, que produz 12 frutos. Se o homem comesse desse fruto, ele não morreria mais. E as suas folhas, essa é uma árvore tão potente, cujas folhas são para a saúde das nações. É isso que está no texto.